Quantas vezes você já ouviu falar o fato de que o futebol inglês só sabe jogar com chutão e bola pelo alto? Certa vez, um técnico inglês chamado de Brian Clough destacou uma célebre frase: se Deus quisesse que jogássemos futebol nas nuvens, ele teria colocado grama lá em cima. Esse vídeo é sobre kick and rush, campos enlameados, muito frio, gangues loucas e menos de 3 passes. Hoje nós temos uma Premier League popularíssima. Muitos de nós ligamos as nossas televisões, celulares e afins para acessar os jogos da Premier League, um Nottingham Forest, um Arsenal, um Manchester United. Inclusive, grande parte dessas equipes tem torcedores fiéis aqui no Brasil. Vamos voltar alguns anos no tempo para contar um pouco do período em que o jogo da bola longa foi inventado, como ele impactou o futebol inglês e como ele impactou o futebol no total com o pioneirismo da análise de desempenho, que hoje é algo muito comum e corriqueiro e até fundamental para um clube de futebol. O mundo do futebol já havia mudado bastante e as derrotas e campanhas vexatórias da seleção inglesa no Mundial de 1950, por exemplo, as derrotas históricas e marcantes para a Hungria de Puskás em Wembley, deixaram marcas muito importantes e muito fundamentais no jogo do futebol inglês. Antes de contarmos um pouco do que foi o estilo chamado de bola longa, do kick and rush, e afins, vamos falar sobre o criador dos princípios deste estilo de jogo. E aí a gente chega em Charles Heap. Charles Heap, ele era um ex-oficial militar que trabalhou ao longo dos anos em clubes como Brentford, o Wolverhampton ou o Sheffield Wednesday. Heap é conhecido pela sua facilidade com números desde o início. Quando ele ingressou na RAF, na Força Aérea Real, ele passou a trabalhar na divisão de contabilidade, isso em 1928. O interesse de Heap pelo futebol está relacionado sobretudo a outro nome importante do futebol inglês, o Arsenal do técnico Herbert Chapman, que foi o inventor do esquema chamado de WM, que foi utilizado com bastante frequência aqui no futebol brasileiro. O Heap hoje ele é conhecido pela sua importância e pioneirismo na análise de dados dentro do futebol. Hoje nós estamos acostumados com valores de posse de bola, análise de desempenho de jogadores, outras métricas que analisam desempenho individual ou desempenho de equipe. Na época, obviamente, tudo era mato. O trabalho do Heap ele era feito com lápis e papel e começou em um jogo do Swindon Town nos anos 50. Swindon Town contra o Bristol Rovers, Foi a partir desse jogo que ele começou a fazer suas anotações. Então ele anotava no seu caderninho jogadas, posições, sequências de passes, resultados, muitas vezes utilizando um capacete de minerador para iluminar ali as suas anotações, o papelzinho com suas anotações. Enquanto o Heap foi um visionário, um mentor da chamada análise de desempenho, que hoje é tão comum no futebol mundial, ele também foi o inventor do chamado jogo da bola longa, pela qual a Inglaterra ficou conhecida durante muito tempo e pela qual muitos reclamam que foi um jogo e uma tática que atrasou e muito a evolução do futebol inglês frente ao resto do mundo. Os princípios desse estilo de jogo foram resultados das análises e anotações que o Heap foi fazendo ao longo do tempo. Ele concluiu que a maioria dos gols eram resultados de jogadas de 3 passes ou menos. Simploriamente aqui falando, para vencer mais partidas, o necessário seria reduzir a posse de bola, reduzir o tempo de passe e levar a bola para o campo adversário o mais rápido possível. Claro, não era apenas um mero chutão a esmo para frente, como muitas das pessoas acham. Não era isso. Os chutões eram feitos em espaços que foram previamente definidos, onde, segundo as estatísticas do Heap, tinha uma probabilidade de sair mais gols ou mais chances de o adversário levar um gol. No livro A Pirâmide Invertida, de Jonathan Wilson, que é um dos grandes jornalistas ingleses da atualidade, ele destaca 2 seções no seu livro que são intituladas de Pragmatismo Inglês. Daí tu já viu, né? Na segunda parte, destinado ao futebol inglês, entre outras coisas, a parte do pragmatismo inglês, ele aborda a chegada das ideias de Heap e fala de como ela tinha detratores
que não jogavam seguindo esses preceitos, como por exemplo o Nottingham Forest ou o Liverpool, que não jogavam seguindo esses preceitos do chutão. E também tinham aqueles que utilizaram as análises e o conceito de hippie para alcançar feitos inimagináveis para a maioria de alguns desses clubes. Claro, foram necessários anos para que as ideias de hippie, bem como sua série de resultados e análises, chegassem às portas do futebol inglês, mas foram os resultados históricos daqueles que acreditaram nas análises do hippie, no estilo de jogo que ele estava tentando alçar, que mudou a situação. A Gang Crazy, nos anos 80, foi um célebre caso disso. O clube chegou à primeira divisão inglesa e também ao título da Copa da Inglaterra, vencendo o Liverpool usando a força da bola longa, em sua maioria saída dos pés de David Bissett para o atacante grande e alto chamado de John Fashanu, aparecendo aí na tela para vocês. O técnico no início dessa trajetória era David Bassett, que saiu de um estilo diferente para se adequar ao jogo da bola longa e muito também de um jogo bem violento, além daquela clássica cera. Não era um time que jogava de forma um tanto quanto mais limpo, como se daí avançando de divisão, vencendo jogos nesse estilo. O título da FA Cup saiu em 87, só que aí já sob o comando de Bob Gould. Com aquele título, o mundo do futebol inglês ficou perplexo e tentava explicar o que raios era aquilo. Graham Taylor foi outro que utilizou as ideias de hippie, só que no Watford, na década de 80. Com ele, o Watford, que tinha o Elton John como presidente, sai da 4ª divisão do futebol local para a 1ª em apenas 5 temporadas, terminando como vice-campeão em 82 e 83. Como diz o próprio Jonathan Wilson, a forma importava menos do que o método. O importante era ganhar os jogos. Lembrando também que o Graham Taylor ele foi um técnico que implantou no Watford um time que seguia uma marcação por pressão muito forte, aliada à bola longa. Então você tem os princípios do hippie e os outros técnicos que se utilizavam dos princípios do hippie foram encaixando pequenas incisões, pequenos outros métodos junto com os princípios básicos que o hippie inventou. Na época, os admiradores da beleza, do jogo com bola nos pés, passado, ficaram horrorizados. Mas o próprio Graham Taylor rebatia a crítica com suas retóricas. Uma delas aí: muitas pessoas que reclamam das bolas longas olhavam apenas para o clube e o jogador. Se a jogada era de Glenn Hoddle, chamavam de passe longo. Se Ian Bolton fazia o mesmo, aquilo se transformava em uma simples bola para frente, porque ele jogava no Watford e era um zagueiro que às vezes atuava no meio do campo e ninguém o conhecia. Os bons resultados em seu time trouxeram o Taylor para a seleção da Inglaterra. Em um período antes, as ideias do hippie chegaram de vez na Football Association, que comanda o futebol inglês. As ideias de hippie na Football Association teve a defesa absoluta de Charles Hughes, que a tornou a política futebolística oficial da Inglaterra. Hughes trouxe muito dos princípios de hippie em seu livro chamado de The Winning Formula. Veja, existem mudanças, como eu falei, ao longo dos anos, feitos pelos técnicos que acreditavam nas ideias do hippie, mas no geral, os princípios do jogo que o Hughes também colocou na The Winning Formula seguiam e são frutos da mente do hippie, dos princípios calcados pelo hippie. Durante o período dos jogos em que a bola passava por cima das cabeças dos jogadores, muitos contestaram que a teoria de hippie, que gerou esse estilo de jogo, é baseada numa premissa
errada, que a probabilidade de uma equipe marcar gols aumenta à medida que consegue passes mais bem-sucedidos. Péssimos resultados da seleção inglesa nos anos seguintes à adoção desse estilo pela FA geraram debates muito grandes acerca do caso. A Inglaterra fracassou na Euro de 92, não se classificou à Copa de 94, já com Graham Taylor como técnico. Aliás, a reputação do Taylor como técnico no país ficou bastante destruída com a classificação daquele time, que era horroroso, por sinal, da Inglaterra, que ele tinha na época na mão, né? Wilson, em seu blog no jornal The Guardian, escreveu que um dos erros do Heap foi desconsiderar de suas análises a qualidade, tanto dos jogadores de um determinado time, quanto dos objetos, das ferramentas que permeiam o futebol. O futebol na Inglaterra foi mudando daqueles campos pesados e lameados e agora são tapetes verdes em estádios muito bem, com uma estrutura muito boa. Além disso, as bolas, as chuteiras, os uniformes se tornaram cada vez menos pesados e cada vez mais tecnológicos. Wilson destaca que, à medida que o futebol foi se tornando mais uma questão de posse de bola e menos de conquista de território, o tiro longo, a bola longa, foi se tornando cada vez mais um anacronismo, um vestígio fóssil. Numa época em que tais características determinavam o jogo no futebol inglês, é inegável que o estilo beneficiou bastante equipes sem grandes oportunidades de formar esquadrões que dispunham de grandes qualidades técnicas com as bolas nos pés. O Wimbledon é, sem dúvida, o personagem perfeito para explicar uma ascensão muito meteórica de um clube muito pequeno, que tinha uma torcida muito reduzida, inclusive, e que jogou os princípios da bola longa, sendo campeão de uma competição prestigiadíssima, que é a Copa da Inglaterra, em cima do Liverpool, cara. Porém, contudo aí, as dificuldades desse estilo de jogo, as fraquezas desse estilo de jogo já eram sentidas na época, quando o próprio Watford, por exemplo, saía para enfrentar adversários europeus. Wilson explica que o problema de um sistema direto, baseado na pressão, como jogava o Watford na época, é interessante até tu encontrar um oponente tecnicamente capaz de ficar com a bola mesmo quando pressionado. Imagina as equipes de hoje em dia, né? E não é que o Graham Taylor, não soubesse disso. Ele inclusive imaginava que esse estilo em pouco tempo pudesse ser reconhecido e passado para trás. Ele reconhecia e já havia destacado inclusive em entrevistas que as condições climáticas inglesas são interessantes para a adoção desse estilo, mas quando não se consegue manter a intensidade e a pressão constantes, que num clima que é mais frio, com um gramado mais pesado, as deficiências desse estilo ficam ainda mais aparentes. Quando uma equipe tem condições de fazer um jogo mais pesado, em que a bola não consiga rolar muito, por conta de ser um gramado ruim, lameado, com buracos, você leva para um jogo físico, isso torna o jogo da bola longa muito mais atraente, muito melhor para conseguir resultados. Mas quando você não tem essas características, e outra, né? Quando você tem uma equipe que sabe conduzir a bola, sabe tocar bem, mesmo enfrentando essas adversidades, o jogo da bola longa se torna ineficiente. Wilson destaca no livro A Pirâmide Invertida que enquanto a paranoia italiana levou o futebol local ao catenaccio, a insegurança inglesa, a crença na estratégia antes da habilidade, levou os ingleses a um estilo que não confiava em nada no talento, preferindo a força física sem raciocínio, segundo ele. Um outro exemplo notável dos resultados da bola longa foi a ascensão da seleção norueguesa na década de 90. A gente precisa entender que o futebol na Noruega tem uma relação muito íntima com o futebol britânico. E um dos filhotes na Noruega da bola longa foi o técnico Egil Olsen, que trabalhou com questões estatísticas, inclusive em suas conclusões acadêmicas. O Egil Olsen era um dos pupilos mais destacados do Heap e conseguiu resultados muito, muito bons no período dos anos 90 com a seleção norueguesa. O jogo direto levou a Noruega à classificação à Copa do Mundo de 94 e 98, algo que não acontecia desde 1938. O futebol norueguês levava uma variante dos princípios do Heap,
e o Olsen implantou um 4-5-1, onde o atacante, o Jostein Flo, era o alvo para receber os lançamentos da bola longa. Ele jogava mais aberto justamente para receber lançamentos na segunda trave, onde pela sua altura tinha mais facilidade em ganhar jogadas em relação ao lateral. Por muito tempo, o futebol norueguês se utilizou do jogo da bola longa e teve resultados bem satisfatórios, o que é mais um exemplo daquilo que eu falei no início. É um estilo de jogo que levou muitas equipes com menos qualidade técnica a bater de frente com equipes maiores. Se eu não me engano, a Noruega nunca perdeu para a seleção brasileira, por exemplo, que na época tinha grandes jogadores e era capaz de ser uma equipe que jogava com a bola no pé, tocando, driblando. E a Noruega, que enfrentou em 98 a seleção brasileira, utilizando o jogo da bola longa, você percebia a dificuldade da seleção brasileira em bater de frente com a seleção norueguesa na época. Hipp morreu aos 97 anos em 2002 e seus métodos são inegavelmente importantes para a forma como se analisa o futebol hoje. Os dados e números são hoje parte do departamento dos principais clubes do mundo para analisar seus jogos, para desenvolver seus jogadores na base, para caçar novos talentos. E isso tudo ocorreu por conta de um pioneiro que foi o Charles Hipp. Enquanto alguns destacam o pioneirismo do Hipp, outros analisam que o seu método da bola longa estagnou o futebol inglês e o condenou a um ostracismo por muitas décadas. Ao invés do que muito se pensa aqui no Brasil, se tinha um debate muito profundo na Inglaterra sobre esse estilo de jogo. Hipp, uma vez perguntado sobre isso, falou o seguinte: devo enfatizar que meus métodos não são uma declaração de como o futebol deve ser jogado, mas é a forma mais eficiente. É isso, pessoal. Se gostou do vídeo, dá o joinha. Se não gostou, coloca para baixo aí também. Compartilhe o canal. Nós vamos nos encontrar com mais vídeos como esse. Beleza? Falou!